Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês mais uma edição do quadro Cinemei, aquele quadro que eu explico pra vocês alguns conceitos do cinema aí pra quem é interessado em audiovisual ou então quem é amante de cinema e gosta de saber desse tipo de curiosidade. Mas antes de eu começar aqui, não se esquece de conferir se você já é inscrito no canal, porque o YouTube às vezes ele tira algumas inscrições e aí às vezes você vai se deparar lá, você não é inscrito mais, você não tem sininho. Então assim, se você for inscrito, confere aí, vê se tá tudo certinho, e caso você não seja a primeira vez que você tá me vendo aqui, se inscreve aí embaixo caso você goste aí de filme, série. Eu falo bastante de Stranger Things também, então é só você se inscrever que já me ajuda bastante. Ah, e lembrando aqui que também já tem disponível a opção Torne-se Membro do canal com duas assinaturas diferentes, tá? Tem uma de R$ 2,99 e outra de R$ 7,99. Tem selo personalizado, tem emoji personalizado, tem um monte de coisa lá que você pode conferir clicando no ícone, né, de tornar membro. Não se preocupa não que quando você clicar, você não vai assinar automaticamente não, tá? Você pode conferir direitinho todas as coisas que os benefícios vão te trazer e esse tipo de coisa. Acho que eu vou pegar meu dinheirinho. Vale lembrar também pros fãs de Stranger Things que tem estampa nova disponível lá na loja do Plantão Geek, então você pode clicar aí na descrição que tem um link bem bonitinho aí da loja e conferir todas as estampas ali disponíveis na lojinha do Plantão Geek, tá bom? Not bad at all. Mas sem mais delongas, vamos começar o Cinemei com o tema de hoje, que vai ser Plot Twist. Bom, primeiramente, o que é plot twist? O que é esse termo que vai ser o tema do vídeo de hoje? Se a gente separar essa palavra, plot twist, plot significa enredo e twist significa revirar, né, chacoalhar. Então, basicamente, se você traduz assim, faz uma tradução muito direta desse termo, seria revirar enredo, a tradução. Ou então você pode aderir o termo que é mais correto, assim, eu diria, né, nessa tradução direta, que é basicamente uma reviravolta. Plot twist seria uma reviravolta. Sabe quando você tá vendo aquele filme, aquela série, você tá lá assistindo, achando que você tá compreendendo tudo, tá vendo pra onde a história tá indo e de repente acontece uma revelação bombástica, uma coisa que você não esperava ouvir ou ver até mesmo, e isso te surpreende. Eu vejo gente morta. Esse é o famoso plot twist. E o motivo que as pessoas gostam de plot twist é justamente isso, né? Às vezes você acha que o filme ou a série, que seja, tá sendo sobre alguma coisa específica e no final você descobre que é de uma outra temática, de um outro negócio, que você não tava nem vendo aquela possibilidade chegar perto de você, quando de repente você é surpreendido por ela. Então isso geralmente traz essa sensação pro telespectador que, olha só, esse filme é inteligente, esse filme é bem pensado, conseguiu me pregar uma peça aqui no meio. Só que não é tão simples fazer um plot twist, porque assim, a gente vai discutir ao decorrer desse vídeo o que acontece quando você faz um plot twist errado e o que acontece quando você acerta num plot twist. Mas antes de mais nada, a gente tem que saber como fazer um plot twist, como é que as pessoas pensam nisso, como é que isso é feito ali no roteiro de um filme, de uma série, de uma novela, etc. E o que exatamente significa uma mulher rã? Menor! A primeira coisa que a gente tem que ter conhecimento é uma coisinha chamada brecha narrativa. Ó, escreve aqui na tela, que bonitinho. Brechas narrativas são muito importantes pra gente acertar num plot twist. Brechas narrativas nada mais são do que possibilidades que o enredo vai deixando pra trás ali, como se fosse uma pista, um rastro, deixando ali no seu filme, na sua série. E essas pistas podem ser menções, pode ser um enquadramento específico, pode ser algum detalhe, coisinhas que parecem completamente por acaso e que pode ter uma relevância enorme no fim do seu filme. Inclusive, essas coisinhas que parecem por acaso são a melhor escolha de plot twist. I'm home. All the time. Deixando essas pequenas pistas para trás para depois trazer uma relevância para elas, também é um nome de um outro elemento que o cinema utiliza bastante, que se chama arma de Chekhov.
Arma de Chekhov basicamente é uma regrinha que existe no cinema que qualquer coisa que você mencionar, mostrar, sabe, qualquer detalhe, qualquer coisinha que, assim, realmente pode parecer muito aleatório, mas qualquer coisa que é escrita num roteiro deve ser utilizada depois. Se você faz isso, significa que você está seguindo a regrinha de Chekhov, né? Essa arma de Chekhov que a gente estava mencionando. Você não pode colocar nada num roteiro, nada numa história que seja completamente por acaso, porque caso contrário, pra que você adicionou esse detalhe? Pra que você adicionou isso, se não vai servir pra nada? A arma de Chekhov, ela pode ser levado muito a sério, assim, com coisas extremamente detalhistas, ou então uma coisa bem básica que pode parecer irrelevante, mas mesmo assim deve ser aplicada a regra de Chekhov. Como, por exemplo, se eu tivesse aqui num filme e esse fosse o meu enquadramento, se de repente aparecesse no enquadramento de alguma forma uma garrafa d'água, eu não poderia deixar essa garrafa d'água aqui do meu lado e não fazer nada. Essa água aqui, ela tá em primeiro plano, ela tá focada junto comigo, ela não pode estar aqui por acaso. Se isso aqui fosse um filme, ela não estaria aqui por acaso jamais, senão pra que eu ia colocar essa água aparecendo pra vocês? Então, se isso aqui fosse um filme, eu teria que obrigatoriamente interagir com essa água, seja pra tirar ela do enquadramento, seja pra abrir a água pra eu tomar ela, fazer qualquer coisa, ou então eu posso mencionar, tipo, fulano deixou a garrafa de água aqui. Pronto, eu já utilizei a arma de Chekhov. E agora você pode reparar, né, quando você for ver filme, etc, sempre que tem alguém, numa mesa e tem uma xícara de café que tá enquadrada, a pessoa vai mexer. Alguém vai mexer naquela xícara de café, vai acontecer alguma coisa, ela vai quebrar, alguém vai tomar, qualquer coisinha pode acontecer. Totalmente diferente caso essa garrafa de água aqui não estivesse focada, se ela estivesse tipo aqui perto do meu quadrinho, sabe, qualquer coisa assim, só aparecendo a bundinha da garrafa. E isso aí já é outra coisa, que não estaria em primeiro plano, estaria em segundo. Mas por que eu tô mencionando tudo isso de arma de Chekhov, sendo que o tema é plot twist? Calma lá, que eu vou explicar. O ponto é que as armas de Chekhov, como a gente estava explicando, são coisas que são mencionadas e devem ser utilizadas mais pra frente. Um plot twist, em alguns dos casos, é basicamente uma arma de Chekhov que deu certo. E atenção aqui, gente, eu não estou falando que todas as armas de Chekhov são plot twists. Eu estou falando que todos os plot twists possuem esse elemento de arma de Chekhov. Um exemplo de plot twist que envolve arma de Chekhov foi apresentado mais recentemente aí na série Stranger Things. Eu peguei isso de exemplo porque eu sei que o meu público aqui gosta bastante de Stranger Things. Mas vocês lembram daquela cena na 4ª temporada, no primeiro episódio, quando você tem a Max andando num corredor, ela tá usando fone, ela começa a ver várias pessoas e de repente ela vê a personagem Chrissy saindo ali da psicóloga e passando perto dela e vai embora. Por que existiu uma cena como essa? Pra que lá na frente, lá no episódio 3, a Max se recordasse que a Chrissy foi paciente lá da doutora Kelly, né? Pra que ela se lembrasse que a Chrissy também frequentava o psicólogo e que pra isso interligasse com a explicação sobre as vítimas do Vecna. Maybe they did. I saw Chrissy leaving Miss Kelly's office. If you saw a monster, you wouldn't go to the police. They'd never believe you. But you might go to your shrink. Ou seja, quando mostrou a Chrissy saindo daquela salinha, lá no primeiro episódio da 4ª temporada, pode parecer um detalhe aleatório. É uma pista aleatória, é uma pessoa saindo de uma porta. O que tem de mais nisso? Mas agora, quando você chega em 2 episódios pra frente, você descobre que isso não foi por acaso. Isso é pra Max visualizar o que estava acontecendo e interligar com a maior problemática da série. Um plot twist, né, que é toda essa questão do psicólogo ter algo a ver com a seleção de vítimas, né? Não exatamente o psicólogo, mas vocês entenderam, né? Ter esse negócio das inseguranças da pessoa que são tratadas no psicólogo. E isso exemplificar muito bem as vítimas que o Vecna faz. Você tem isso acontecendo na série, só que lá no primeiro episódio não é isso que você absorve da cena. Você só vê uma menina passando do lado da Max. O foco da cena tá na Max, não tá nem na menina. Ou seja, a Chrissy foi uma pista ambulante. E ao mesmo tempo, se você mostra e menciona a Chrissy, ela deve ser relevante lá na frente. Portanto, arma de Chekhov. Você não mostrou a Chrissy à toa. Ela foi relevante lá na frente e isso foi um plot twist. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
Agora, para ajudar mais ainda a explicação sobre como funciona um plot twist, o que seria ele, eu preparei uma pequena explicaçãozinha, que é basicamente uma metáfora com várias coisas, com uso de linha e uns negócios assim, pra ficar bem desenhadinho pra vocês nunca mais esquecerem o que é um plot twist. E melhor, como fazer um plot twist também. Imagina que a sua história é uma linha vermelha, certo? Ela começa ali no início do seu filme, é claro, e ela tá indo em direção ao final, até os créditos finais. A sua história sempre segue pra frente, por mais que tenha possibilidades que vão surgindo ali no meio da história dela mudar de direção. Então vai surgindo ramificações da história a partir dessas possibilidades. Essas possibilidades que eu acabei de falar, essas ramificações, são as famosas brechas narrativas, que a gente estava falando no começo do vídeo. Para fazer um bom plot twist, em algum momento, essa linha vermelha que tá caminhando até o fim do seu filme vai se revirar, ou seja, ela vai dar uma reviravolta e vai acabar indo de encontro até uma dessas brechas narrativas. E aí o público vai perceber ali nesse momento, né, que essa brecha narrativa, que a linha vermelha já tinha passado por ela, né, ela já tinha ficado pra trás e tudo mais, essa brecha narrativa também vai em direção ao fim do filme. Ela não é só uma ramificaçãozinha ali, ela não é só um detalhe, ela também caminha em direção ao filme. Ou seja, a pista estava ali o tempo todo pra você ver, só que você estava tão focado na direção que a linha vermelha estava indo que você não percebeu que ela poderia dar uma reviravolta e se encontrar com uma das brechinhas. Numa analogia da vida aqui, a linha vermelha não era a única possibilidade de se chegar ao fim do filme. Muito pelo contrário, quando você menos esperou, ela mudou de direção, de repente, né? Ela se revirou toda e mudou a direção do enredo até uma brecha que você já tinha visto ao decorrer do filme. Caracas. Então assim, eu praticamente desenhei aqui pra vocês o que é um plot twist e como as pessoas fazem ele. Só que é bem melhor pra você compreender tudo isso usando exemplos, né? Agora eu vou começar a falar aqui pra vocês exemplos de plot twists que veio na minha cabeça, que pra mim, assim, foram alguns dos melhores, sabe? Que eu já vi em filme mais especificamente. Só que é claro, você tem vários plot twists que acontecem em série, novela, livro mesmo, né? Qualquer produção, assim, audiovisual ou até mesmo literária, como eu acabei de falar, sofre de um plot twist em algum momento. Quem vai fazer a faxina é a senhora. É muito fácil lembrar, por exemplo, de plot twist quando você pensa que, sei lá, Crepúsculo Amanhecer Parte 2 teve um plot twist que as pessoas comentam até hoje. Essa eu nem entendi. O quê? Durante a batalha em Amanhecer Parte 2, quando os Cullen estão lutando ali com os Volturi, você começa a mostrar um verdadeiro massacre. Tipo, tem gente que começa a morrer, os personagens protagonistas começam a se ferrar e você começa a chorar e, sabe, acontece um monte de coisa errada que você já começa a ficar descabelada. Quando, de repente, a cena volta pro começo, no meio da guerra, assim, sabe, no meio da briga, a cena volta pro começo e você percebe que a personagem Alice, que é uma vampira que possui visões, ela tem a capacidade de mostrar o futuro pras pessoas, tá segurando a mão ali do vilão Mor, que é o cara dos Volturi, e na verdade ela tava mostrando pra ele tudo o que iria acontecer caso eles lutassem. Now you know. That's your future. Isso, assim, foi o maior balde de água fria e, ao mesmo tempo, o maior plot twist que Amanhecer fez na vida. E, com certeza, é um dos maiores do cinema pra mim. Foi uma grande revelação. Todo mundo já tava assim, o que tá acontecendo? O que acabou de acontecer? Eu não acredito que eu sofri à toa. Mas essa brecha estava ali o tempo todo. Você tem uma vampira que surgiu ali e ela tem a capacidade de fazer a pessoa ver o futuro. Foi um elemento que estava presente no filme, só que ninguém pensou que ele seria lembrado num momento tão decisivo ali da batalha. Ou seja, não teve batalha. Foi simplesmente uma visão do futuro. Basicamente isso. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Um outro exemplo muito popular é no filme O Sexto Sentido, que conta a história basicamente de um menino que tem a habilidade de falar com pessoas mortas. E aí você tem um personagem lá no filme, que é o personagem do Bruce Willis, que ele fica constantemente conversando com o menino, né? Tentando tratar ele, tentando ajudar. E aí qual que é o plot twist desse filme? Você descobre que, na verdade, o terapeuta que tá tentando ajudar ele já está morto. O menino tá falando com uma pessoa morta. I see people. They don't know they're dead.
a explicação do filme é o próprio plot twist. Olha só que magnífico, né? Que maravilhoso. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Outro plot twist bem popular que entrou na minha cabeça quando eu tava pensando, né, em escrever esses exemplos aqui pra vocês, é com certeza do filme Psicose, que conta a história do personagem Norman Bates, né? Ele ali é o dono do Bates Motel. E aí, em Psicose, você tem a cena clássica de uma mulher morrendo no chuveiro, né? Você chega com um assassino, com uma faca e começa a matar a mulher no chuveiro com aquela musiquinha bem emblemática. E aí o filme fica todo contando um negócio, né, de uma investigação. Ah, quem será que tá matando as pessoas? O que tá acontecendo nesse hotel? Porque o Norman Bates, ele é todo ajeitadinho, sabe? Ele é todo bonitinho. E você sabe que ele não vive sozinho ali no Bates Motel. Ele vive com a mãe dele, que é uma personagem super problemática. Só que qual que é o plot twist desse filme? Não tem a mãe do Norman Bates. Ele mesmo, né, é a figura da própria mãe, porque na verdade a mãe dele já estava morta. Ou seja, ele tem alguma doença que ele meio que é fragmentado, sabe? Ele tem duas personalidades, então, em teoria, é o Norman Bates que mata todo mundo como uma figura de mãe. É basicamente isso. Então, quando você acha que tá tudo caindo nas costas ali da mãe do Norman Bates, na verdade é tudo ele. Então esse é o plot twist. E você tem a mãe sendo mencionada. Você tem o Norman Bates com umas cenas meio suspeitas. Só que ninguém vai pensar nele naquele momento que tá vendo o filme. Ele estava apenas fazendo todo o possível para manter viva a ilusão de que a sua mãe continuava viva. E por último, e não menos importante, um grande plot twist da história do cinema acontece em Star Wars, o Império Contra-Ataca, quando você descobre que o vilão do filme, né, que é o Darth Vader, na verdade é o pai do protagonista, Luke Skywalker. Então demora 2 filmes pra você descobrir isso, só que gerou uma cena muito enigmática na história do cinema, né, de simplesmente o Darth Vader virar e falar: Eu sou teu painho. E o último tópico que eu tenho a falar aqui é o que acontece quando você falha em criar um bom plot twist. E a resposta disso é muito simples. Quando você tenta fazer um plot twist de uma coisa muito nada a ver, que você não escolhe a brecha narrativa correta, ou então você nem cria brecha pra aquilo ter acontecido, vai parecer que você tirou uma solução do além pro seu filme. As pessoas vão olhar pro seu filme com repulsa, vão falar: meu, que viagem, da onde que a pessoa tirou isso? Não tem nada a ver. Então assim, quando vocês forem criar um plot twist, tenha certeza que você colocou a quantidade de pistas adequadas e que você, acima de tudo, mencionou aquela possibilidade, mas é claro, não deu tanto destaque nela, porque afinal de contas você quer surpreender o seu público. Cara, essa erva é da boa. Cara, tá boa mesmo, aperta mais um, meu irmão. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Ah, e também não esquece de conferir os membros no canal, tá? O Seja Membro e tudo mais, que tem uns benefícios bem legal ali. É uma novidade nova aqui do Plantão Geek. Novidade nova é bom, né? Que novidade que é antiga. Mas os links aí embaixo vão estar todos disponíveis pra você conferir o Seja Membro, a loja do canal e tudo mais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!